Fala galera, beleza? É, Vamos dar continuidade à matéria que a gente estava vendo aí nas últimas aulas, beleza? A gente tinha começado a falar sobre a calma geológica do território brasileiro, vocês se lembram? Que a gente explicou essa calma geológica por conta da gente estar localizado bem no meio de uma placa tectônica, lembram disso? Aí depois a gente falou um pouco das altitudes do relevo brasileiro, né? Que a gente até comparou, se o relevo fosse uma pessoa, ele seria uma pessoa velha, baixa e tranquila, né? Velha porque começou a se formar em eras geológicas muito antigas, há muito tempo atrás. Falou que ele era baixo justamente por ele ser muito antigo, né? Que teve mais tempo para ele vir sofrendo essa erosão e meio que sendo esculpido, diminuindo por essas ações erosivas, e tranquilo justamente pela localização do território brasileiro ser centralizado bem no meio de uma placa tectônica, beleza? Isso é só uma retrospectiva do que a gente viu nas últimas aulas, para a gente dar início à matéria nova propriamente dita, né? Aí a gente falou das formas do relevo brasileiro, né, que ele é constituído por planaltos, planícies e depressões. Aí a gente falou que sobre planaltos, né, que a parte mais importante da gente estar em mente é que planalto era uma área de perdas de sedimentos, né, para áreas mais baixas do relevo. A gente falou das planícies, né, que as planícies eram áreas de acúmulo de sedimentos, né, dessas áreas mais altas. Falou dos tipos de planície, né, que tinham as planícies costeiras ou marítimas e também as planícies continentais, dando esses dois exemplos aqui. A primeira imagem sendo uma planície continental e a segunda imagem aí da praia sendo uma planície costeira, né, ou marítima. E a gente falou sobre as depressões. A gente falou que tem a depressão relativa e a depressão absoluta, beleza? Lembram disso? E a partir de agora é matéria nova. Já é? A gente vai começar a falar sobre as reservas fluviais brasileiras, né? O que são essas reservas fluviais? São as reservas de água doce que a gente tem aqui no Brasil. E um dado muito, qual é a palavra? Muito impactante no meu modo de pensar é esse primeiro aqui, né? Que o Brasil ele concentra cerca de 12% de toda a água doce do planeta. 12%. Vocês têm noção do que é isso? É uma quantidade absurda de água. Absurda de água. A gente tem muita água mesmo aqui no Brasil. Água doce, potável, em estado líquido e gasoso, né? Porque aqui a gente não tem água congelada nas geleiras, nos icebergs, beleza? E essa concentração de 12% de toda a água do planeta, essa grande quantidade de água que a gente tem aqui no Brasil, a gente se dá isso por dois principais motivos, né? O primeiro é pela característica climática brasileira. A gente está localizado numa zona climática muito favorável às chuvas, né? Favorável à concentração de água. E outro fator muito importante e que motiva essa concentração de água é a presença da floresta amazônica aqui no Brasil, lá no norte do Brasil, da região norte. E por que a floresta amazônica, então, qual é a interferência que a floresta amazônica tem na água, né? Vocês já ouviram falar dos rios aéreos brasileiros? Os rios aéreos são água em estado gasoso que circulam em cima de todo o território nacional e nesses países vizinhos aqui ao nosso. E para vocês terem uma ideia, a gente tem mais água nos rios aéreos do que no rio Amazonas. Sabe o rio Amazonas, o maior rio do mundo? O maior rio do mundo. A gente tem mais água no rio aéreo, água em estado gasoso na atmosfera brasileira, do que no rio Amazonas. Vocês têm noção do que é isso? A quantidade de água absurda que tem nos rios aéreos? Aí eu trago esse dado aqui que para mim é muito impressionante.
né? Que no Rio, deixa eu pegar minha caneta virtual aqui. No Rio Amazonas, a gente tem 17 trilhões de litros de água por dia passando. Repito, 17 trilhões de litros de água por dia passando. Uma quantidade considerável, né? Convenhamos. Só que no rio aéreo, nos rios aéreos, a gente tem 20 trilhões. 20 trilhões. 20 trilhões. Olha a quantidade desse número. Ou seja, é bem mais do que no Rio Amazonas. Então aqui eu coloco que a Amazônia emite mais água pelo ar do que propriamente pelos rios, como a gente conhece, os rios terrestres, né? E aqui eu trago um esquema, uma imagem, um esqueminha explicando como é que se formam esses rios voadores ou esses rios aéreos, né? Aqui, a primeira etapa, a número 1, ele diz, na faixa equatorial do Oceano Atlântico, o que é faixa equatorial? É toda aquela faixa próxima à linha do Equador, aquela linha imaginária que divide o hemisfério em norte e sul. Que divide o planeta, perdão, em hemisfério norte e sul. Nessa área próxima à linha do Equador, a gente tem uma incidência de luz solar muito maior. É mais quente nessas áreas, né? Faz mais calor. Por fazer mais calor, existe maior evaporação da água, né? Quanto mais quente, mais a água evapora. Então, vamos entender isso aqui, ó. Na faixa equatorial do Oceano Atlântico, ocorre intensa evaporação. Ok. É lá que o vento carrega-se de umidade. Ou seja, aquele vento que está passando por aquela área equatorial do Oceano Atlântico, ela começa a se encher de umidade dessas águas que começam a evaporar do oceano. Beleza, até aí, ok. Segunda parte aqui, ó. A intensa evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É como se fosse aí, entre aspas, o suor das plantas, né? As plantas e as árvores, os vegetais, como de uma maneira geral, eles puxam a água do solo, utilizam essa água para sua sobrevivência, né? Para irrigar lá todo o tronco, toda a folha, toda a seiva, e o que sobra eles jogam para a atmosfera em forma de vapor. É o suor das plantas, né? Isso se chama, tecnicamente, evapotranspiração. Então ele diz, a intensa evapotranspiração e condensação sobre a Amazônia produz uma sucção dos alísios. Isso não é o momento ainda de a gente entender isso, mas vou dar uma rápida explicação. Alísios são ventos constantes que sopram mais ou menos na direção da Europa para o Brasil. Inclusive, o Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui no Brasil, ele veio nas caravelas, né, movidas a vento, né, com aquelas grandes velas, eles vieram através desses ventos alísios, né, que soprava justamente nessa direção, da Europa para o Brasil. Então a gente fala que ele regulou as velas das caravelas de vento em popa. Popa é a parte de trás da embarcação, proa é a parte da frente. Né? Então eles vieram de vento em popa, ou seja, a embarcação estava aqui, o vento soprava de trás para frente, os ventos alísios, empurrando as caravelas da comitiva lá de Cabral aqui para o Brasil para invadir a terra dos índios e roubá-los e matá-los. Ok? Então vamos lá. Bombeando esses ventos para o interior do continente, né? Então, esses ventos alísios que estão vindo lá, se formando desde lá do hemisfério norte, da região ali da Europa, eles começam a soprar e serem sugados para dentro da floresta amazônica por conta dessa diferença de pressão, por conta dessa evapotranspiração, beleza? Gerando mais chuva e movendo esses rios voadores que começaram a se formar ali no Oceano Atlântico com a evaporação da água. A terceira etapa, que toda essa umidade vinda do oceano e dessa evapotranspiração da floresta amazônica, ela avança para sentido oeste em direção à Cordilheira dos Andes. Né? Quando chega lá na Cordilheira dos Andes, fora do Brasil, lá no Peru, na Bolívia, na Argentina, ela encontra aquela montanha e a nuvem não consegue passar. O que acontece? Chove, precipita.
E essas águas que estão precipitando lá na Cordilheira dos Andes é que vão começar a formar as nascentes, as cabeceiras do rio Amazonas, ok? A quarta etapa. Que a quarta etapa eu já falei, eu me adiantei, né? Que quando a umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte dela se precipita, chove. Ok, vamos aqui para a quinta etapa. A umidade que atinge a região andina, em parte, retorna ao Brasil por meio dos rios voadores, ok? E pode precipitar, chover em várias regiões brasileiras. Ou seja, esses rios voadores, eles meio que abastecem de água todo o Brasil. Todo o Brasil. Aqui no 6. Na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do Sudeste e da região Sul, se dispersando pelos países fronteiriços como Paraguai e Argentina. Então vocês estão entendendo que assim, a importância da floresta amazônica? Basicamente, a gente só tem água na região, na América do Sul, por conta da floresta amazônica, por conta desses rios voadores. Então, mais um motivo assim para a gente lutar pela preservação da floresta amazônica que vem sendo tão surrada, tão sofrida nos últimos tempos, com tantos incêndios criminosos, com tanto desmatamento criminoso. A gente tem que pensar que se acaba a floresta amazônica, acaba a água. A gente não vai ter água, a gente não vai ter mais chuva. O Brasil e grande parte da América do Sul vai se transformar num deserto. Deserto como a gente vê em filme mesmo, só areia sem nenhuma água. Vocês têm noção disso? Então eu até coço a cabeça, coço a careca de nervoso de pensar do que está acontecendo com a nossa floresta amazônica, né? E o pior de tudo, com o aval dos grandes governantes, né? Com a permissão. Isso é muito perigoso. Mas dando continuidade aqui, né? A gente entendeu o que são os rios voadores. Isso para mim é muito fantástico. Isso para mim me faz lembrar do que a gente falou no vídeo, né? Nesse recado que eu mandei para vocês, da gente estar sempre descobrindo coisas novas, da gente sempre estar se encantando com o conhecimento, com a descoberta. Isso é muito legal. E agora uma das partes da continuação da matéria vai ser um vídeo que eu já gravei há um tempo atrás, que eu tava cabeludo. Então não estranhe eu estar careca e do nada meu cabelo crescer, beleza? É uma videoaula que eu já tinha gravado, que eu vou colocar aqui para vocês assistirem como continuação dessa matéria, beleza? Assistam aí com muito carinho. E tem um vídeo também explicando umas coisas interessantes feitos pela Ana. Não é a Ana, a nossa querida diretora, é a Ana, a Agência Nacional de Águas, é a sigla, beleza? Espero que vocês gostem. Beijão. Agora a gente vai falar um pouco sobre as águas subterrâneas, aquelas que estão dentro da terra, beleza? Essas águas subterrâneas, elas também são chamadas de lençóis freáticos, olha só. Lençóis freáticos. E eles são reservatórios de água doce que são encontrados no subsolo, ou seja, abaixo do solo, dentro da terra. Sub quer dizer abaixo, ok? E essa formação dessas águas subterrâneas, dessas águas chamadas também de lençóis freáticos, a formação dela tem relação principalmente com a infiltração pluvial. O que é isso? Quando eu falo pluvial, o que eu quero dizer? Pluvial é água da chuva. Fluvial, com F, água dos rios, e pluvial, água das chuvas. Ou seja, a formação dessas grandes bacias subterrâneas, elas são dadas principalmente pela água das chuvas que infiltram no solo. Eu trago esse desenho aqui do ciclo da água, ou também, como é que é o outro nome? Ciclo hidrológico, que eu trouxe nos slides anteriores, para a gente relembrar como é que funciona isso aqui. Aqui a água evapora, né, através da força do Sol, que vai esquentando a água, né, o Sol agita as moléculas da água, elas se esquentam e evaporam. Evaporou, começa a acumular a água nas nuvens, pesa, e é o que a gente chama de precipitação, ou seja, a chuva.
A chuva na geografia a gente chama de precipitação. E essa precipitação, essa chuva, ela quando cai na superfície da Terra, uma parte dela ela escoa por cima da Terra, olha só, escoamento superficial, né? Aqui, ó, escoamento superficial por cima da Terra, e outra parte, olha como a gente colocou, aqui, ó, ela infiltra. Tem a infiltração que vai para debaixo da Terra. Vocês estão vendo aqui? Essa água que vai para debaixo da Terra são as águas responsáveis pela formação dessas águas subterrâneas, ou também pelo outro nome, são responsáveis pela formação dos lençóis freáticos, ok? Uma coisa bem interessante é que cerca de toda a água do planeta Terra, 20% está debaixo da Terra. É uma grande parte dessa água que fica embaixo da Terra, fica no subterrâneo, ou seja, embaixo da Terra. Subterrâneo, embaixo da Terra, beleza? Outra coisa que é interessante da gente saber sobre essas águas subterrâneas, que os dois maiores reservatórios de águas subterrâneas do planeta estão em terras brasileiras. Nós, brasileiros, somos donos das duas maiores reservas de água do mundo, de todo o mundo. Né? Ou pelo menos do mundo que a gente conhece. A gente não sabe o que tem fora do planeta Terra. Então a gente pode falar que nós somos donos das duas reservas maiores de água do planeta Terra. Okay? Uma delas fica aqui na região norte, que a gente chama de aquífero do Alter do Chão, que fica lá na região da Amazônia. Okay? E o outro é o aquífero Guarani, que ele fica dentro do território de 3 países, né? Que é o Paraguai, 4 países, perdão. Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Só que uma coisa interessante da gente tomar cuidado, porque se a gente for olhar aqui, o aquífero Guarani, ele é maior do que o aquífero lá da Amazônia, o aquífero do Alter do Chão. Ó. Ele é maior. Só que a quantidade de água que a gente tem no aquífero Guarani é menor do que a quantidade de água que a gente tem no aquífero do Alter do Chão. Olha só, a capacidade de 86 mil quilômetros cúbicos. Quilômetros cúbicos é uma unidade que a gente usa para volume. Para, por exemplo, se a gente quer medir a quantidade de água, a gente usa quilômetros cúbicos ou metros cúbicos. Né? É uma quantidade de volume, de quantidade de água, beleza? Então aqui, 86 mil quilômetros cúbicos de água que tem no aquífero de Alter do Chão. Nesse aqui. E aqui, ó, no aquífero do Guarani, a gente tem só, entre muitas aspas, 45 mil quilômetros cúbicos. Ou seja, mesmo o aquífero Guarani sendo muito maior, ele tem menos água do que o aquífero do Alter do Chão. Né? E só para a gente definir, para a gente pensar junto aqui, o que seria um aquífero. Né? Aqui eu trago uma definição do que é um aquífero. Né? Nada mais é do que um acúmulo de água, um grande acúmulo de água subterrânea. Só que como é que é? Essa água ela tá lá como se fosse dentro de umas cavernas, tem um grande espaço e aí fica cheio de água? Não, não é assim. Essa água ela fica dentro das pedras. As pedras, tem algumas pedras que elas são permeáveis. Né? Elas permitem a passagem da água por dentro dela. A água fica dentro dos poros dessas pedras. E uma coisa para a gente já começar a se acostumar, aqui na geografia a gente não fala a palavra pedra, a gente chama a palavra rocha. Beleza? Vamos aos pouquinhos tentar adequar esse vocabulário. Né? Eu estou falando pedra aqui como num primeiro momento, mas aos poucos a gente vai começar a falar só a palavra rocha. Okay? Então aqui, ó, aquífero é uma formação geológica do subsolo, né? Aquilo que eu falei, está abaixo do solo, constituída por rochas permeáveis, ou seja, rochas que permitem a passagem de água, que armazenam água em seus poros ou fraturas. Então é basicamente isso. O acúmulo de água ele se dá dentro dessa rocha. São grandes bolsões de águas dentro das pedras, dentro das rochas. Isso é como se formam os aquíferos, né? Água dentro das rochas.
E como a gente sabe que essa água está dentro da rocha? A gente olha para o solo, olha para a terra e vê a água lá? Não, a gente não consegue perceber isso com nossa visão. A gente não consegue perceber isso a olho nu. São precisos equipamentos e profissionais especializados nessa área para conseguir detectar a presença ou a ausência de água no subsolo. A presença ou a ausência de água nesses lençóis freáticos, beleza? Então aqui eu coloco, ó, aquífero é uma formação geológica do subsolo constituída por rochas permeáveis que armazena água em seus poros ou fraturas. O aquífero é um fenômeno invisível, isso que eu acabei de falar, né? Detectado por aparelhos e técnicas específicas por profissionais capacitados, engenheiros, hidrólogos, por exemplo. Beleza? Passando aqui para o próximo slide. Só uma pausinha que eu esqueci aqui. Antes do próximo slide, vamos assistir um vídeo da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, explicando um pouquinho sobre os aquíferos, beleza? Acho que é muito legal da gente ver, vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Valeu! Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. E aqui, continuando a nossa matéria, essa parte eu acho muito interessante. Eu vou mostrar um negócio para vocês que para mim é muito legal. Eu acho que vocês vão gostar muito também, né? A climatologia brasileira, né? O que é climatologia? É o estudo dos climas, né? A geografia é o estudo da terra, né? Geo vem de terra, grafia de estudos, de análise. Climatologia, a gia, né, de estudo, e clima, obviamente, de clima, né? Então a climatologia ela estuda os climas. E a gente tem aqui alguns, os 6 principais climas que são presentes aqui no Brasil, que depois a gente vai tratar mais detalhadamente cada característica as características de cada tipo climático, né? Que são o equatorial, o tropical, o semiárido, o subtropical, o tropical litorâneo e o tropical de altitude. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a predominância
do tropical litorâneo, aqui a faixa verde aqui de quase todo o litoral brasileiro, né? E alguns pontos do Rio, como na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, enfim, Nova Friburgo, a gente tem o chamado tropical de altitude, ok? Basicamente aqui toda a floresta amazônica ela é dominada pelo clima equatorial, né? Um clima de muitas chuvas, um clima muito úmido. Né? Mas por que a gente tem essa distribuição de climas pelo Brasil? Né? Os climas, basicamente eles se formam por uma atuação das massas de ar. Né? O que são massas de ar? Assim como a gente tem os rios, que são massas de água que percorrem ali os vales, as montanhas, os planaltos, as planícies, as depressões, são massas de água, a gente tem as massas de ar, né, que percorrem na atmosfera. Né? Essas massas de ar, elas podem ser massas de ar mais quentes, elas podem ser massas de ar mais frias, elas podem ser massas de ar carregadas com muita umidade, né? Serem bem úmidas, carregando muita água no estado gasoso. Elas podem ser massas de ar mais secas. E o que vai determinar as características dessas massas de ar vai ser basicamente o local de formação dessas massas de ar. Se ela se forma, por exemplo, em cima do oceano, vai ser uma massa de ar úmida ou seca? Úmida. Se ela se forma em cima do continente, ela vai ser uma massa de ar seca. Se ela se forma em um local do planeta muito frio, ela vai ser uma massa de ar fria. Se ela se forma num local muito quente, ela vai ser uma massa de ar quente. Isso não tem muito mistério, não tem muito o que a gente enrolar para falar. É basicamente isso, né? E assim como todos os países, todas as regiões do planeta, a gente tem diversas massas de ar que atuam no planeta Terra, né? Diversas, inúmeras massas de ar. E aqui no Brasil a gente também tem massas de ar atuando, que essas massas de ar vão trazer esse tipo climático aqui para o Brasil, né? Um tipo climático de um tropical litorâneo, um tipo climático tropical de altitude, né? Essas massas de ar que atuam, né? Esses grandes rios de ar, eles vão trazer essas características diferentes para determinadas regiões brasileiras, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem algumas massas de ar que atuam, né? E elas atuam diferente, de maneiras diferentes no inverno e no verão, ok? De maneira geral, aqui a gente tem essa que está escrita aqui MEC, né? Se a gente for olhar aqui na legenda, é a massa equatorial continental. A gente tem a MEA, então vamos olhar aqui, ó, laranjinha é a massa equatorial atlântica. A gente tem a MTC, que é a massa tropical continental. A gente não tem que gravar essas coisas nesse momento, não. A gente tem que... Eu quero mostrar um negócio muito interessante para vocês, que é a atuação da massa de ar que traz o frio para o Brasil, que é a massa tropical, perdão, é a massa polar atlântica, né? Como o nome já diz, ela se forma lá nos polos, no Polo Sul, né? Lá na Antártica, e no Oceano Atlântico, naquela região. Obviamente, ela é uma massa de ar muito fria e úmida. E todas essas frentes frias que chegam trazendo muito frio, por exemplo, essa frente fria que estava predominando aqui no Rio de Janeiro há 4, 5, 6, uma semana atrás, 7 dias, era uma massa polar atlântica que estava trazendo essa temperatura fria e a chuva aqui para o Brasil. Ou seja, é uma massa de ar que se formou lá na Antártica, né? Em cima ali do Oceano Atlântico. Opa, então a gente tinha falado que as características das massas de ar, elas vão se dar de acordo com a região com qual ela a região a qual ela se forma, né? Então, se é uma massa de ar formada lá na Antártica, em cima do oceano, opa, então se é em cima do oceano, ela é seca ou úmida? Úmida. Se ela se formou lá na Antártica, ela é fria ou quente? Fria. Beleza? Então, assim, a gente entender um pouco sobre as massas de ar é meio que instintivo, não é tão complexo.
E agora eu vou mostrar para vocês um negócio que é muito legal, para a gente ver como a massa polar atlântica atua aqui no Brasil. É um site de previsão do tempo, é um site que normalmente as pessoas que vão velejar ou vão fazer atividades no mar, eles utilizam, ou para ver as condições climáticas, ver a temperatura, ver as condições de vento, ver sobre pressão atmosférica, enfim. Basicamente é um site de previsão do tempo, só que um pouco mais elaborado e mostra uma série de dados muito legais. E a gente consegue ver por esse site a atuação da massa polar atlântica aqui no Brasil. E eu vi aqui, não sei se minha análise está certa, eu acho que está, que provavelmente daqui a alguns dias a gente vai ter uma nova frente fria chegando aqui no sul do Brasil e chegando com um pouco menos força com que essa chegou agora. Ou seja, vai esfriar um pouco, mas não tanto. Vamos ver esse site, vocês vão entender como é legal. Deixa eu mudar aqui a tela, vocês vão ver a tela aqui do meu computador. Cadê? Tá aqui. Vou fechar aqui e abrir de novo para vocês verem. O site se chama Windy, W-I-N-D-Y. Aí dá Windy aqui no Google, ó, aí esse primeiro aqui, ó, wind.com, certo? Aqui, ó, vou tirar o zoom, a gente está vendo aqui, ó, a América do Sul, certo? E essas setinhas aqui, ó, como se fosse o ar se movimentando, é a direção do vento, né? A gente vê como o vento se movimenta. E aqui tem uma série de filtros que eu vou selecionar aqui está selecionado vento, eu vou selecionar aqui a temperatura, que ele vai me dar mais ou menos a temperatura ao redor do planeta Terra, ao longo do planeta Terra. Buf, botei aqui, temperatura. Então, a gente uma das coisas que já me fascinou nesse site aqui é que quando a gente estuda na geografia as zonas climáticas, né, a gente tem aquela zona tropical, a zona polar, a zona intertropical, a gente vê que quanto mais próximo da linha do Equador, né, lá no livro de geografia, a gente vê quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, vai se afastando, vai ficando mais frio. E a gente consegue ver isso perfeitamente nesse mapinha aqui, em tempo real, isso aqui é ao vivo, ok? A gente vê por essa legenda aqui embaixo, ó, que quanto mais avermelhado, mais quente, né, próximo de 40 graus, e quanto mais próximo aqui do roxo, é mais frio. Aqui chega até menos 30, menos 40 graus, certo? E aqui as zonas na cor verde gira em torno entre 0 e 10 graus. Então a gente vê a parte central do planeta, né, toda essa área aqui próxima à linha do Equador, por ter mais insolação, por ser uma área que recebe mais energia solar, ela é uma área mais quente. A gente sabe disso na teoria. Né? Só que a gente aqui agora está vendo na prática mesmo. Isso aqui a gente está vendo ao vivo a temperatura do planeta Terra. Então a gente está vendo que na área central aqui, ó, toda essa área central do planeta, que está em vermelho, a gente vê que é uma área mais quente. E quando a gente vai se afastando dessa área, indo em direção tanto ao Polo Norte, ó, olha como é que vai ficando a cor diferente. Como é que aqui, ó, do vermelho vai ficando mais amarelado, vai ficando verde e vai chegando aqui na Groenlândia, vai ficando azul e roxo. A gente vai ver que o azul aqui é menos 10, menos 30, menos 40 graus. 40 graus abaixo de zero, é muito frio. Certo? E a mesma coisa a gente vê aqui para o Polo Sul. Olha, vai ficando amarelo, vai ficando verde, vai ficando azul e vai ficando roxo. Vai ficando um frio absurdo aqui para baixo, né? Mas o que é interessantíssimo, olha só. Aqui a gente tem tipo uma linha do tempo, que a gente tem a data aqui, é sábado, dia 29, 2 horas da manhã. A gente consegue, aqui é meia-noite. Se a gente vai caminhando para frente aqui, a gente vai vendo a previsão do tempo. Ou seja, terça-feira, dia 1, né, 1º de setembro, às 10 horas da manhã, vai estar assim a temperatura do planeta, dessa forma. A gente volta aqui, a gente vê que vai mudando, né? Aí vamos ver como é que a massa polar atlântica atua aqui no Brasil, né? A gente viu que ela se forma aqui embaixo, no Polo Sul, no Oceano Atlântico, né? Essa área aqui roxa, completamente fria, chegando aí a menos 30, menos 40 graus. E aqui vai ficando um pouco mais quente no azul, no verde vai ficando um pouco mais quente, só que o verde ainda é muito frio. O verde... Perdão. O verde aqui é em torno aí entre 0 e 10 graus. 10 graus é frio pra caramba ainda, né? Vamos dar play aqui pra gente ver como que essa massa ela vai subindo
pelo litoral brasileiro e fazendo com que a temperatura caia. Ou seja, a gente está vendo aqui ao vivo a entrada de uma frente fria no Brasil que está sendo influenciada por o que a gente acabou de estudar, que é a massa polar atlântica. Vamos dar play aqui, ó. Vai passando sozinho aqui, ó. Vamos ver. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Olha só. Olha aqui, essa parte ficando cada vez... Deixa eu mudar um negócio aqui para facilitar. Essa animação de partículas eu tiro, que aí fica sem a direção do vento aqui, essas setinhas indicando o vento. Vou tirar aqui, ó. Tirei. Olha só, a massa polar atlântica verde, indicando a temperatura entre 0 e 10 graus, subindo pela costa brasileira, olha. Aqui no Rio Grande do Sul e Uruguai, ó, já está muito frio. E olha só, aqui ficando cada vez mais verde, olha. Só dar um pause aqui. Aqui a gente já teve... Olha só, ficou tudo vermelho. A gente já teve atuação da... Vamos voltar aqui pra gente ver, ó. Como é que é o nome mesmo? Olha só. A MEC. A massa equatorial continental. Não é? A gente sabe que ela é uma massa de ar quente. Então, olha só, voltando, cadê? Deixa eu voltar aqui um pouco, olha. Voltando. Primeiro, repara só como o litoral está todo em vermelho, certo? Ou seja, mostrando uma temperatura mais quente. Aí a massa polar atlântica vai começar a atuar. Reparem como que toda essa área... Toda essa área aqui do litoral que está em vermelho e amarelo, ela vai começando a ficar verde, ou seja, mais fria, por conta da atuação da massa polar atlântica, olha. Dei play aqui, ó. O tempo vai passando, vai mostrando a nossa previsão. Ó, olha ficando verde, olha ficando verde, cada vez mais frio. A massa de ar polar atlântica subindo. Aí, do nada ficou tudo vermelho. Que a temperatura aumentou muito. Ou seja, a massa polar atlântica foi barrada pela massa equatorial, que é uma massa de ar quente. Ou seja, a massa de ar equatorial quente teve mais força que a massa polar atlântica e embarreirou ela. Falou, opa, sai daqui que deixa que eu tô mais forte, eu quero passar. Então, olha só, nesse momento aqui, ó, no domingo, de sábado para domingo, a gente vai ter uma atuação forte da massa polar atlântica. Verde subindo. Aí, olha só, toda aquela região aqui no meio do mapa, aqui na região sudeste do Brasil, que no sábado estava em vermelho, ou seja, calor, ela vai sendo tomada pela massa polar atlântica. Ó, começa a ficar verde, tá vendo? Essa área aqui começando a ficar verde, ou seja, a massa de ar polar atlântica vai subindo e deixando a região mais fria. Aí na virada de sábado para aqui ainda, vai começando a ficar mais verde ainda, mais frio ainda, né? A massa de polar atlântica começa a subir. Aí, na virada de domingo, começando a ficar em vermelho aqui no meio do Brasil, a atuação da massa de ar quente, da massa equatorial. Aí, na madrugada, a massa equatorial já toma conta do Brasil de novo e expulsa a massa polar atlântica. Olha que coisa incrível, a gente vendo aqui ao vivo a atuação das massas de ar no continente americano, sul-americano, né? Mais especificamente aqui no território brasileiro. Esse site aqui eu descobri ele há pouco tempo. E estou encantado com ele, estou encantado. Eu vou montar mais algumas aulas tratando sobre clima e usando esse site aqui como um instrumento para a gente. Beleza? Então, a gente conseguiu ver aqui exatamente como as massas de ar que eu falei aqui no slide, as massas de ar que atuam no Brasil, como que essa massa de ar está atuando agora, nesse momento, ao vivo. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Já falamos muito. Então agora a gente vai para o chat conversar um pouco, tirar umas dúvidas e trocar uma ideia. Um grande abraço, um beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau.